Fala, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de ciências, vocês sabem que eu gosto bastante dessa disciplina, né? E hoje eu trouxe para vocês uma aula muito especial. Nós vamos falar sobre os animais em extinção. Você sabe que aqui no CCIM nós vamos muito além da apostila, né? Então acompanha comigo essa aula para você aprender um pouquinho mais sobre esses animais, o que tem acontecido com eles. Vamos lá? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: por que os animais entram em extinção? Você sabe? Você sabe o que significa a palavra extinção? Então, queridos, algumas ações dos seres humanos, como o desmatamento, as queimadas, o excesso de lixo, a poluição, prejudicam o meio ambiente. Nós estudamos isso, né, em momentos anteriores, e o trabalho de ciências, você sabe, que também é sobre isso, que ações você pode ter para que o meio ambiente não seja prejudicado. Então, vamos ver o que isso arrecata na vida desses animaizinhos. Então, a flora, que são as plantas de uma determinada região, e a fauna, que são os animais de uma região, acabam sendo muito prejudicados devido a essas ações. Então, a destruição da flora, além de muitas consequências que pode provocar, faz com que os inúmeros animais tenham seus territórios comprometidos. É assim. Lembra que eu estudei com vocês também sobre o ambiente em equilíbrio? Então, o ambiente ele precisa estar totalmente em harmonia para que os animais, as espécies de uma determinada região, vivam bem com alimento, né, com tudo que eles precisam para sobreviver. Então, até mesmo alguns animais, né, conforme acontece essa destruição, eles perdem, como eu disse, a sua fonte de alimento. E aí o que acontece quando eles perdem a sua fonte de alimento? Eles precisam buscar o quê? Outros locais para viver, restando como única opção, né, fazer isso. E se eles tiverem sorte de chegar até esse outro lugar e conseguir, né, alimento lá, o que acontece? Muitos não conseguem chegar e morrem ao longo do caminho. Então, para piorar, outras ações como a caça ilegal, o tráfico de animais silvestres para colecionadores também faz com que esses animaizinhos vão entrando em extinção, tá? Por quê? Porque as pessoas caçam eles sem licença, tá? E isso tem contribuído para que a população desses seres vivos venha sendo reduzida ao longo dos tempos. Certo, queridos? Então, não permita, se você conhece alguém que tem um animal silvestre, fala para a pessoa tomar consciência, né? Desmatamento, lixo, poluição, tudo isso prejudica a natureza e os animais que vivem nela. Então, quando a gente diz que uma espécie está ameaçada de extinção, nós estamos querendo dizer que essa espécie, em algum momento, ela vai parar de existir. É isso mesmo. Imagine um animal que você está acostumado a ver e, de repente, ele simplesmente para de existir. Porque ele não tem mais como viver naquele ambiente, ele não tem mais como se reproduzir naquele ambiente e ele simplesmente é exterminado. Então, está havendo uma diminuição muito grande nos números de animais e de suas populações ao longo dos anos, tá? Com isso, nós sabemos que aquela espécie poderá acabar para sempre, caso ela não seja protegida. Não é chato? Não é triste isso? Quando o número de animais de uma mesma espécie diminui, consequentemente, acontecem outros problemas naquela região, como o número de indivíduos da espécie das quais estes se alimentam, eles também podem diminuir ou podem aumentar e acabar com uma outra espécie. Por exemplo, nós fizemos até um exercício parecido com esse, né? Se diminuir a quantidade de sapos de uma determinada região, o que vai aumentar? A quantidade do que? Por exemplo, igual a fotinho de
mosquitos daquela região. E isso pode prejudicar uma outra espécie. E assim sucessivamente, meus queridos. A natureza tem que estar, como eu sempre digo, em equilíbrio. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os animais em extinção aqui do Brasil. Então nós sabemos que o nosso país é um dos que possuem a maior número de animais de diferentes espécies. Nós temos uma fauna e uma flora muito grande. Nosso país é muito conhecido por ter essa quantidade aí enorme, né, de espécies em diversos tipos de ambiente. Dessas, mais de 600, presta atenção, se encontram ameaçadas de extinção. Já pensou se 600 espécies de animais desaparecessem? Terrível. Isso é muito sério e também é muito triste, porque sabemos que cada espécie é única. E como eu disse, até mesmo numa cadeia alimentar, se um daqueles consumidores desaparece, o que vai acontecer? O outro consumidor vai ficar sem alimento e assim sucessivamente. Então, algumas espécies encontradas no Brasil que se encontram ameaçadas de extinção. Vamos ver. A primeira que eu trouxe para vocês é a ariranha azul, certo? Essa ave linda que encontra-se ameaçada de extinção no nosso país. O nome científico dela, um pouquinho diferente, é Cyanopsita species, ok? Os nomes científicos geralmente são mais complexos mesmo. Abaixo dela temos a tartaruga de couro, cujo nome científico é Dermocheles cariacea. O peixe-boi, cujo nome científico é Trichechus inunguis, melhor chamar de peixe-boi, né? E a ariranha, cujo nome científico é Pteronura brasiliensis. Então, esses belos animais atualmente encontram-se ameaçados de extinção. Agora a gente vai ver um pouquinho dos animais em extinção pelo mundo. Então você sabe que os animais, eles vivem em uma região melhor, que eles têm melhores condições de sobrevivência. Então um animal tropical como o do Brasil vai ter dificuldade de morar em um ambiente mais frio. Um que possui mais pelos e está lá no Polo Norte vai ter dificuldade de morar num ambiente tropical como o nosso. Então vamos ver ao longo do mundo algumas espécies que também encontram-se em extinção. Então esse primeiro, ele é o asno selvagem africano. Ele é uma espécie criticamente ameaçada de extinção segundo a classificação da IUCN, que é a instituição que responsável, né, por esses estudos dos animais em extinção. Essa espécie é natural do continente africano e sofreu muitos anos com a destruição dos seus habitats naturais e da caça predatória. Caça predatória é quando os caçadores procuram demais por esses alimentos e esses animais, e eles não esperam esses animais procriarem novamente. E aí, como eles não procriam, fica só aqueles lá, e aí eles vão sendo caçados e mortos, não conseguem expandir a sua espécie, tá? Ele é considerado o ancestral que vem antes do burrinho doméstico. Número 2, a foca monge do Havaí. Ela é uma espécie de foca que habita o arquipélago havaiano. Ela vem sofrendo muito com a poluição dos mares, caça predatória e o comércio ilegal, dentre outras razões que contribuem para o risco de sua extinção. Estima-se que atualmente existem aproximadamente 1.000 animais vivos, segundo a IUCN. A foca monge do Havaí está classificada em perigo de extinção. E o lobo vermelho, ele é nativo da América do Norte e quase foi extinto já em um outro momento, na década de 80. As principais causas foram a destruição do seu habitat natural. Está vendo que a destruição das florestas prejudica os animais? E também a caça predatória, que também vemos aí, que também tem sido um dos motivos principais da extinção desses animaizinhos.
Considerado um animal criticamente ameaçado de extinção, atualmente o lobo vermelho encontra-se em cativeiro, com aproximadamente 200 indivíduos apenas da sua espécie em todo o mundo. Então, é muito pouco, né? E ainda o elefante asiático, que é uma espécie considerada em perigo de extinção, segundo a mesma classificação da IUCN. Ele tem sofrido muito com a destruição do seu habitat, bem como a caça ilegal destinada ao comércio de marfim. Então, eles retiram essa parte do elefante por conta do marfim. Muito triste, né? Menor que os elefantes africanos, eles são uma espécie um pouquinho menor. Ele é explorado para fins turísticos e como meio de transporte. Importante ressaltar que esse elefante, na religião hindu, está associado à figura de Ganesha, que é o deus da sabedoria, segundo a religião hindu. Ok? Certo, meus amores? Agora eu quero saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Você tem feito a sua parte? Só de você não poluir, você já está contribuindo. Então, o que você pode fazer para ajudar essas espécies ameaçadas de extinção? Veja alguns exemplos. Podemos preservar o habitat natural dos animais, combatendo o desmatamento onde estão as espécies. Então, denuncie. Outra coisa que você pode fazer é plante uma árvore. Com certeza, ao longo do tempo, ela vai produzir e ser ajudar com que aquele habitat seja um bom local para os animais sobreviverem. Não devemos comprar animais silvestres. Você sabia que algumas espécies de papagaio, muitas pessoas têm em casa até, mas são animais silvestres e nem todos estão liberados para que sejam animais domesticados? Fica a dica aí também. Não devemos abandonar animais em matas, florestas, pois estes podem prejudicar a cadeia alimentar natural daquele ambiente. Então, um exemplo é, você pegou um animal de estimação, não quer mais cuidar e vai abandoná-lo em uma mata qualquer. Esse animal vai consumir um outro animal de outra espécie, vai acabar gerando um desequilíbrio ambiental naquela região. Então, você pensa que é bom, que ele vai conseguir sobreviver, mas a longo prazo não é não. Então, não tem esse tipo de atitude também. Certo, meus amores? Então, os animais e o meio ambiente agradecem se você for um defensor aí de toda a floresta, a fauna, a flora e o meio ambiente. Eles não vão perder o seu habitat, você tem muito a ganhar também, porque a natureza, você sabe que é uma forma de vida para nós, as plantas nos trazem o oxigênio, né? Nos geram vida. E eu fico por aqui, essa foi a aula de ciências, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e se sensibilizado com os animaizinhos em extinção. E eu sei que você vai ser aquela pessoa que não vai permitir com que eles acabem, né? Está em vocês, que são o futuro do nosso país, deixar com que esse país seja cada vez melhor. Posso contar com você? Beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Meus amores, agora nós vamos fazer a correção das atividades de ciências sobre os animais em extinção. Então, lápis e borracha na mão, vamos ver se vocês acertaram. O que era para fazer então? Era para encaixar nessa cruzadinha o nome, né, de alguns desses animais brasileiros que estão ameaçados de extinção. Então, na primeira coluna ficou o tamanduá-bandeira. Vê se você colocou certinho. Na segunda coluna ficou, né, ali na horizontal, a ariranha. Na vertical, o mico-leão dourado. Na horizontal, o lobo-guará. A onça-pintada e a jaguatirica. Então, estava muito facinho, porque os nomes dos animais já estavam ali em cima. E aí, eu tenho certeza que vocês conseguiram encaixar e descobrir um pouquinho mais sobre esses animais que foram, né, que estão ameaçados em extinção aqui no nosso país.
Queridos, a atividade do caderno que eu deixei para vocês era para vocês pesquisarem um outro animal, né, que a gente não viu durante a aula e registrar algumas informações sobre esse animal em extinção que você encontrou. Então era para você colocar, por exemplo, aonde ele vive, qual a sua forma de alimentação, por que ele corre o risco de desaparecer. Essa aqui, como é pessoal, não esquece de mandar a sua foto para mim, que eu quero saber qual esse animal que você conseguiu encontrar aí durante as suas pesquisas. Certo, meus amores? Então essa correção foi bem curtinha mesmo. Foi apenas esse exercício que eu dei para vocês fixarem melhor e o do caderno que vocês vão me mandar a foto. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e descoberto mais sobre o mundo animal e, infelizmente, né, um pouquinho mais sobre os animais que estão em extinção. Não se esqueça, você pode contribuir, fazer a sua parte para que o habitat natural desses animais não seja prejudicado, né? Não seja afetado de maneira que prejudique esses animais em seu desenvolvimento, em sua continuidade. Beleza, meus amores? Beijo para vocês. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.